Deus que aponta a estrela que tem que brilhar. Uou! Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a tua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Às vezes a felicidade demora, chega a Zezinha. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar pilares. Guerreiro não pode dar luta, nem pode correr. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar português. Na vida é preciso aprender, se quando tem que plantar. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Manda essa tristeza embora. Cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar verão carnaval. Alô, bateria! Uou! Anderson Maia. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida precisa aprender, se colhe tem que plantar. É Deus que aponta a estrela que tem que brilhar. Manda essa tristeza embora. A energia do lugar. Palma na mão, canta você, vai. Pega essa cabeça. Manda essa tristeza embora. Marcelo, fumado. Pega essa cabeça. Essa tristeza embora, Maria Alice. Vamos, Assis Vasconcelos. Alô, bateria! Pega essa cabeça, vai pro bem para a festa. Manda essa tristeza embora. Que um novo dia vai ganhar. Bom dia, meu povo. Já ia dar boa tarde. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Beleza? Pessoal, eu me chamo Vinícius, tá bom? E nós vamos trocar um pouquinho de ideia aí sobre a prova da UERJ, né? Sobre a prova objetiva da UERJ, tá bom? Nós vamos tentar passar aqui, pessoal, pelo máximo de questões, pelo máximo de dicas que a gente conseguir no nosso tempo. Depois eu vou fazer um apanhado geral, como a Cíntia perguntou aí no chat também, tá bom? Depois eu acabo trocando uma ideia um pouco mais geral aí, beleza? Então nós vamos começar aqui, pessoal,
Só para vocês terem noção, né? Como que vai ser o nosso material. Lembrando sempre da lista de exercícios. Vai ser uma hora, não, mais de uma hora, né? Uma hora e meia, por aí, tá? A gente vai conseguir trabalhar durante uma hora e meia, pelo menos. Então, povo, só lembrando da lista de exercícios, certo? O Galvão já deve ter falado com vocês. É postar um print nos stories de vocês durante a aula, tá bom? Qualquer print, né? Tirar um print e tal, da aula a qualquer momento. Enviar a mensagem pro Instagram do curso e receber depois ao, a lista. Lembrando, né, pessoal, eu já gosto de falar isso logo no início, lembrando, o nosso curso já tem tido resultados muito bons, várias aprovações em medicina, direito, relações internacionais, engenharia, oceanografia, tem de tudo, tá? Então seria um prazer ter vocês conosco para o exame discursivo, tá bom? Mas hoje o nosso papel é dar uma luz a vocês para o segundo aqui, para que tudo dê certo e assim por diante. Belezinha? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer coisa que quiserem fazer parte do nosso projeto, entrem em contato pelo WhatsApp que está no Instagram, né? Que vocês vieram para cá por conta deles. Tudo bem? Entrem em contato lá, será um prazer recebê-los, tá bom? Povo, aqui eu fiz mais ou menos um esquema de, né, um gráfico, tudo mais ou menos de quantas questões tem caído de cada coisa. Então, repara, ó, proporção e porcentagem, pessoal. Quando eu falo proporção, é regra de 3, razão, essas coisinhas. Tá vendo ali, ó? É bastante. Geometria plana, olhando ali para o nosso gráfico, também cai bastante. E dentro de geometria plana é sempre bom dar uma olhada em semelhança, em Pitágoras, em área, tá? Sempre é muito bom a gente dar uma olhada, belezinha? Funções também não cai muito, mas é meio recorrente, tá bom? Quando não cai do primeiro, cai do segundo grau, então juntando as duas dá um volume considerável, tá bom? Então a gente vai tentar passar por cada uma delas aí o máximo possível que a gente conseguir, tá bom? E aí, meu povo, eu vou começar com uma geometria plana. A UERJ, ela tem uma vantagem muito grande, pessoal, mas muito grande mesmo. Grande parte. Na verdade, Vicky, a geometria caiu com Pitágoras na primeira prova. Aquela questão que estava na parte interdisciplinar da prova era de Pitágoras. Então, assim, né? Então é bom a gente dar uma olhada, né? E sempre é bom passar por tudo, porque é igual brinco. A gente depender do humor de professor de matemática para a gente fazer a prova, a gente tá ferrado, né? A gente depender do professor de matemática estar feliz para fazer a nossa prova, a gente tá mais ou menos enrolado, né? Então, meu povo, a UERJ, ela gosta muito de trabalhar com desenhos, tá bom? Grande parte das questões, grande parte, eu não, infelizmente não são todas, mas grande parte, ela já traz a ideia da imagem para gente. E o bom da UERJ, pessoal, é o seguinte: a UERJ, a imagem não é meramente ilustrativa. A imagem, normalmente na UERJ, você vai ter algum detalhe nela que vai te ajudar bastante. Tudo bem? Que vai te ajudar demais a entender, a compreender a questão. Tá bom? Então vamos lá. 3 pentágonos regulares e 4 quadrados são unidos conforme a figura. Meu povo, alguma coisa, algum polígono regular, sempre é bom a gente ir fazendo essas anotações, tá bom? Pelo menos enquanto nós estamos estudando, para que a nossa mente lá na hora já esteja preparada. Regular significam todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. Opa, lados iguais e ângulos iguais. Tá. Então, vamos lá.
3 pentágonos com todos os lados iguais e todos os ângulos iguais, congruentes, e 4 quadrados são unidos pelos lados, conforme ilustra a figura a seguir. Beleza? Um está emendando no outro. Acrescentam-se outros pentágonos e outros quadrados alternadamente adjacentes, ou seja, um ao lado do outro de modo alternado, até se completar o polígono que começa em A, passa pelo B e retorna ao A. A primeira letra é o A e a última letra é o A. Então significa que ele deu a volta. Ele deu a volta. Tudo bem? Então, ele acabou dando a volta na figura. E possui 2 eixos de simetria. Pessoal, eixo de simetria, vamos sempre deixar claro, é como se fosse um espelho. Tudo bem? Tudo que for a ideia de um eixo de simetria é a ideia de um espelho, representados pelas retas R e pela reta R. Ou seja, eu tenho um espelho na vertical e eu tenho um espelho na horizontal. Tudo bem? É essa a ideia. Ok? Se as retas perpendiculares RS são mediatrizes dos lados, ou seja, corta o lado ao meio, qual vai ser o número de lados deste polígono? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal. Olha bem. Ó, nós temos o seguinte, nós temos 1, 2, 3, 4 lados completos e 2 lados pela metade. Todo mundo concorda do lado de cá? A nossa figura está nos mostrando 4 lados completos e 2 lados pela metade. Ou seja, a nossa figura aqui está nos mostrando 5 lados. Ponto. Mas está rolando um espelho, pessoal. Se do lado esquerdo tem 5 lados e eu tenho um espelho, do lado de cá também vai ter 5 lados. Do lado direito também vai ter 5 lados. A mesma coisa. A horizontal ali é um eixo de simetria, é um espelho. Então, se em cima eu tenho 5 lados e 5 lados, significa que embaixo eu vou ter 5 lados e 5 lados. Ou seja, pessoal, ao fazer a volta inteira, quantos lados nós teremos andado? Nós teremos andado 20 lados. Então, essa é a ideia da questão. Tá? Pessoal, eu odeio usar as palavras fácil, médio, difícil, nada do tipo. Por quê? Fácil, médio, difícil depende do aluno. Depende do aluno. O que eu quero mostrar com essa questão? Às vezes, sim, dá certinho, Letícia. Só um minutinho, tudo bem? Que eu já te respondo. Ó, por que eu estou chamando atenção para isso? Sem o desenho, eu particularmente eu não saberia fazer essa questão. Ponto. Então aproveitem os desenhos que a UERJ nos fornece. Por favor, aproveitem. Tudo bem? Outra coisa, é sempre bom a gente ir anotando essas bobeirinhas. Pô, simetria, pô, que palavra chata, que é um eixo, tipo um espelho. Vamos trazer para a nossa realidade alguns conceitos matemáticos para que fiquem mais fácil, de serem trabalhados. Tudo bem? Vamos lá, ó. Olha bem. Todo mundo comigo aqui, por favor, ó. Deixa eu tirar algumas dúvidas aqui. A primeira vez que eu fiz, pessoal, eu contei os lados de fora. A primeira vez que eu fiz, eu contei os lados de fora. Só que estava errado. Por que estava errado, professor? Estava errado porque ele mandou eu contar as letras. E as letras estão do lado de dentro, não do lado de fora. Tudo bem? Então, por isso que eu contei o lado de dentro, não o lado de fora. Certo? Então, é por isso que eu não conto aqueles de lá de fora. Outra coisa, pessoal, reparem aqui. Olha bem.
Aqui, ó, é um outro erro que eu cometi da primeira vez. Aqui, ó, é um lado inteiro, aqui é um lado inteiro, aqui é um lado, aqui é um lado. Antes de chegar no espelho, eu não tenho um lado completo. Antes de chegar no espelho, eu tenho metade do lado. E antes de chegar no espelho daqui de baixo, eu tenho metade do lado. Então é por isso que ele não é contado de modo inteiro. Por isso que são 4 inteiros e 2 metades. Por isso que são 5 lados. Tudo bem? Então, pessoal, não vou falar que é fácil, médio, difícil. Não tem esse poder, tá bom? Não tem esse poder. E não tem essa arrogância toda. Apesar de ser um professor de matemática, eu não tenho esse tipo de arrogância de falar o que vocês devem achar fácil ou difícil. Só que eu estou mostrando para vocês os erros que eu também já cometi. A primeira vez eu contei pelo lado de fora, deu 24. Aí depois que eu me toquei, opa, ele quer os lados de dentro, porque é onde são as letras. Depois, eu na pressa, na correria, contei o lado todo, mas não, o espelho interrompe ele. Então eu só tenho que contar até aquela parte. Tudo bem? Então vamos tomar cuidado. E outra, pessoal, isso, Letícia. Eu brinco com os meus alunos sempre. A pior parte da matemática é o português, tá? A pior parte da matemática é o português. Professor, e como é que a gente treina isso? Cada vez mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, tá bom? Então, pessoal, fiquem atentos com relação a isso, tudo bem? Fiquem atentos com relação a isso. Eu brinco, todas as dicas que eu dou aqui, eu falo, não é para os meus alunos, é para o Vinícius, é para mim mesmo que eu dou essas dicas. Ó, Vinícius, você já errou uma vez, hein? Fica esperto de novo. Ó, Vinícius, lembra aquela hora? Ó, dá uma olhada, ó, lê com calma, sabe? Só que eu tenho o hábito, pessoal, de sempre tentar trazer as palavras para o nosso dia a dia. Simetria, caguei com simetria, é espelho, eu entendo melhor. Começou no A e foi até o A, significa que deu a volta, entendeu? Beleza? Tranquilo? Então bora lá, bora continuar. Deixa eu pegar uma outra aqui, meu povo. Deixa eu pegar uma outra aqui, deixa eu ver. Uma boa, cadê? Não que as outras não sejam, né? Tá, vamos lá. Povo, antes de cada tópico também, tá? Antes de cada tópico também, eu coloquei tipo um resuminho ali, ó, tá vendo? Ó? Antes do exemplo, eu coloquei tipo um resuminho de como que costuma aparecer, tá bom, pessoal? Aquilo dali não é uma verdade absoluta, infelizmente. Em algumas provas eles podem mudar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá e tal, parará, tá bom? Mas depois, quando o material for divulgado para vocês, certo? Aí, só para vocês terem uma noção, tá bom? Então vamos lá, vamos falar de proporção e porcentagem, que é bem importante também, tá? Seguinte, meu povo, reparem também, pessoal, que eu não peguei o exame, o primeiro EQ, porque, pô, o primeiro EQ provavelmente vários de vocês fizeram, tudo, às vezes vocês já sabem até onde vocês erraram. Pô, eu vacilei nesse pedaço. Então eu tentei pegar outros tipos de questão, porque eu brinco também. Matemática, meu povo, é a mesma desde a pirâmide do Egito. É a mesma matemática, desde lá. Às vezes muda um pouquinho de nome, às vezes a gente coloca um pouquinho mais de flor para enfeitar num lugar, mas é o mesmo. Então, matemática não tem isso de pegar uma questão nova, velha, não. Matemática é matemática, a questão é a ideia. Tudo bem? Então, vamos lá, meu povo. Casos de febre amarela desde o início de 2017. São 779 confirmados, são 435 suspeitos, e as mortes entre os confirmados foram 262. Tá bom. Admita que, em função da disseminação da febre amarela, o percentual de mortalidade de 33% ocorra em uma cidade de 800 mil habitantes.
onde 5% da população foram infectados por essa doença. Parei aí. Não vou terminar de ler o enunciado. Professor, você está maluco? Não. Se eu terminar de ler o enunciado, pessoal, eu me perco. Eu, com meu déficit de atenção, eu me perco. Então, eu vou fazer o que eu sei. Tudo bem? Vamos anotar, pessoal, algo lógico que às vezes faz diferença para a gente. Anota, como assim anotar, pessoal? Colocar em palavras mesmo, numa frase. Olha bem, só morre de uma determinada doença quem está infectado. Todo mundo concorda que só morre de uma determinada doença quem está infectado? Ai, professor, é óbvio. Tá, pessoal, mas até o óbvio é preciso ser lembrado lá na hora. Pô, a gente tá nervoso, a gente tá com fome, a gente tá cansado. Então, até isso precisa ser lembrado. E por que que eu estou falando isso, pessoal? Vamos lá. Nós temos uma população de 800 mil pessoas. Então, primeiro, eu vou calcular os infectados, que seriam 5% da população. Depois de calcular os infectados, aí eu calculo os mortos, que seriam 33%. Todo mundo concorda com esse desenho? Beleza? Certo? Eu calculo os infectados, porque a mortalidade, pessoal, só vai rolar dentro dos infectados. Então, o que eu estou fazendo com vocês aqui, tá vendo? Deixa eu ver, o que eu estou fazendo com vocês aqui é o que eu costumo fazer em prova, tá? Eu costumo organizar. Deixa eu te contar que no final vamos ter o mesmo resultado e depois eu te explico o porquê. Pode ser? Tá bom? Não, não, não. E você tá certo. Você tá certo. Não, não tá errado, não. Tá bom? Assim, eu só estou organizando ali porque eu me sinto mais confortável dessa maneira. Então, vamos lá, pessoal. Porcentagem pode ser feito tanto com regra de 3 quanto com uma multiplicação. Como assim? Para eu calcular os infectados, pessoal, vou calcular aqui no cantinho, tá? É 5% de 800 mil. Uma maneira da gente fazer seria 5 sobre 100 vezes 800 mil. Corta todos os zeros possíveis, então vai dar 5 vezes 8 mil, que dariam 40 mil infectados. Beleza? Depois, agora eu vou calcular os mortos dentro dos infectados. Seriam 33%, não da população inteira, somente dos infectados. Então seria 33 sobre 100 vezes 40 mil. Corta todos os zeros possíveis. Isso vai dar 400 vezes 33, dá 13.200. Tudo bem nas contas que foram feitas, pessoal? Beleza? Tá? Por quê, pessoal? Não, não tem problema não. Dá para ser feito com regrinha de 3 também. Ok? Dá para ser feito com regrinha de 3. Não, maravilha, maravilha. Com número com vírgula. É que eu e número com vírgula a gente não se dá muito bem. Eu sempre erro onde colocar a vírgula, tá bom? Então eu evito. Beleza?
Não, maravilha. Do jeito que você se sentir mais confortável. Aí vamos lá, pessoal. Agora eu vou me preocupar com o que o enunciado pergunta. Professor, por que agora? Porque agora eu fiz tudo que eu sabia, meu povo. Às vezes a gente tem o hábito na matemática de ficar preso na pergunta, e quando eu digo a gente, eu também. Pô, o cara tá pedindo isso. Pô, o cara tá pedindo isso. Caramba, eu não sei. Peraí, se tudo para trás eu ignoro? Não, eu vou fazendo tudo que eu sei. Depois que eu fizer tudo que eu sei, provavelmente vai aparecer um destaque maior naquilo que eu preciso. Olha bem, a pergunta da questão é: qual o total de óbitos pela doença? Opa, o total de óbitos por essa doença, 13.200. Então, excelente a sua pergunta, eu já te respondo, tudo bem? Só um minutinho. Tudo bem, pessoal? 13.200. Ok, então, dá uma olhadinha. Beleza? Então, eu fiz dessa maneira, tá? Eu fiz dessa maneira, tá bom? Isso daí é a chamada porcentagem dentro de porcentagem, porque a gente calcula uma e dentro desse resultado a gente calcula outra, tá? Eu costumo fazer desse jeito, pessoal, ignorar o que ele me pede, porque eu conseguiria responder qualquer coisa que ele me pergunta. Quer ver, ó? Vejam se vocês concordam comigo. Eu sei que agora eu estou extrapolando ao que o enunciado pede. Meu povo, foi mal aí, tá? Problema da internet. Eu acho que é só porque eu falei assim, pô, deixa eu complicar um pouquinho a vida de vocês, deixa a gente explorar mais a questão, a internet. Não, não, faz só o que tem que fazer e vambora, irmão. Vamos lá. Ó, seguinte, por que que eu tô falando? Da maneira que eu fiz, qualquer coisa que ele me perguntar, eu sei responder. Por exemplo, se ele pergunta, os não é só eu tirar os 40 mil dos 800 mil. Todo mundo concorda? Já que eu já achei os infectados, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar 40 mil dos 800 mil. Então seriam 760, 760 mil não infectados. Ou se ele me perguntasse, tá, e quantos que não morreram? Eu também saberia falar. Por quê? 40 mil estão doentes e 13.200 faleceram. Ou seja, dentro dos infectados, aqueles que não morrem, são 26.800.
Então, qualquer coisa eu saberia responder. Tudo bem? Outra coisa, pessoal, outra dica. Olha bem, pelo que eu estou olhando na lista de chamada aqui, né, dos participantes, grande parte de vocês, ou todos, não tem X no primeiro nome, não tem X no segundo nome e não tem X nem no nome que usa para entrar na aula. Então, por que diabos na hora da prova vocês só conhecem a letra X? E eu não estou zoando. Sabe por quê? A galera vai usar X para calcular infectado. Depois a galera calcula X para calcular o número de mortos. E aí? Aí e dependendo do que o cara te pergunta, você não sabe qual X que você usa. Entendeu? E isso vai usando outras letras. Por exemplo, eu escrevo o início da palavra mesmo, ali, ó, infectados, pelo menos para me chamar um pouco mais a atenção, tá bom? Mas toma cuidado de ficar usando toda hora a mesma letra para a gente não se perder. E isso, que bom, beleza? Uma sugestão é mudar para não se perder. Tranquilo? Ótimo. Outra coisa, pessoal, outra coisa. A UERJ parou um pouco de fazer isso daqui, ó. O que significa isso, professor? Quando que eu usaria isso? A UERJ, assim, quando eu digo parou um pouco, porque já foi mais, qual que é o nome? Mais, ai Deus, mais comum. Dar um enunciado para duas questões. Então, às vezes, no enunciado, se for o caso, igual, essas informações seriam usadas numa outra questão. Então, aí a gente tem que ficar atento com relação a isso também. Qual é a informação daquela questão? Qual é a informação da próxima questão? Tá bom? Só estou chamando a atenção, não é tão comum, mas vai que. Beleza? Certo? Todo mundo comigo? Então, vamos lá. Continuando aqui, meu povo. Aí. Vamos ver uma outra aqui, uma outra bacana aqui para eu poder dar uma dica para vocês. No final, pessoal, né? Não sei se vai dar tempo da gente fazer todos. Eu coloquei aqui qual a matéria, qual a dica para aquela questão, tudo bem? E o gabarito depois para que vocês conferirem. Tudo bem? Sim, ele coloca assim, tal texto para as questões, né, tal e tal, entendeu? Beleza? Deixa eu pegar uma outra. Cadê? Uma boa, para eu poder dar uma bela de uma dica para vocês. Tá. Vamos falar um pouquinho de geometria plana, pessoal, porque é importante, né? Vamos voltar um pouquinho em geometria plana aqui. Ô, Maria Clara, pelo menos até 11h20. Tá bom? Pelo menos até 11h20. Tá? Então, bora lá. Povo, olha bem. Essa questão aqui junta dois amores da UERJ. Um amor recente e um amor antigo. Tá? Como assim, professor? Vamos lá. Dá uma olhada na figura. Lembra que eu falei que a figura na UERJ sempre é importante? Sempre vai ser útil para a gente? Sempre a gente acaba utilizando a figura na UERJ? Beleza? Tá. Então dá uma olhadinha ali na UERJ. Na UERJ, ó, na figura. E vamos responder algumas perguntas. Temos quantos triângulos? 2. Todo mundo enxerga 2? O pequenininho na esquerda e o grandão? Eles estão encaixados? Um tá encaixadinho no outro? Tá, não tá?
o pequenininho forma o bico do grandão. Sim. Tá bom. Continuando falando do retângulo. Os triângulos. Ó, desculpa. Ah, já dei a resposta. Os triângulos são retângulos, ou seja, os triângulos têm ângulos de 90 graus? Beleza. Eu sempre me faço essa pergunta. Sempre me faço essa pergunta. Por que que eu sempre me faço essa pergunta? Por um motivo. Normalmente, quando tem mais de um triângulo e eles estão encaixados, é um amor antigo da UERJ. Semelhança. Semelhança. Agora, quando o triângulo é retângulo, é um amor mais recente, que a UERJ tem dado mais importância nos últimos tempos. Pitágoras. Então, pessoal, eu já me chamei a atenção, antes de eu ler o infeliz do enunciado, do que pode ser trabalhado ali dentro. Pô, professor, mas às vezes pede outra coisa também. Tá bom, às vezes pede outra coisa, mas eu já estou treinando a minha cabeça. Mais de um triângulo encaixado, a chance de ser semelhança é muito grande. Pô, triângulo com ângulo de 90 graus, vamos lembrar, Pitágoras. Tudo bem? Então vamos lá. Olha bem, nos triângulos, agora eu vou ler o enunciado. Então primeiro eu tenho que me chamar a atenção, pessoal. Pô, professor, não. Tipo assim, é treino, tá bom? É treino, ó. Se eu for ler o enunciado, eu me perco. Então, eu tento me chamar a atenção primeiro. Olha bem, os triângulos retângulos PQR e PST, representados a seguir, o ponto Q pertence ao lado PS e o ponto R pertence ao lado PT. Beleza. As medidas de PQ, QR e PS são respectivamente, ou seja, nessa ordem. De P até Q, então, é 41. Pessoal, criem o hábito de colocar esse tracinho para saber onde começa e onde termina. Q até R vale 9 e P até S vale 100. Por que eu estou falando para colocar o tracinho, meu povo? Dá uma olhada. Concordam comigo que do jeito que está aí agora eu consigo identificar onde cada coisa começa, onde cada coisa termina? Tudo bem? Mas olha bem, olha o hábito que eu tinha por preguiça. Eu sou muito preguiçoso, mas tem umas horas que não dá. Olha bem. Antes eu fazia assim, ó. Eu sei lá quem é 41, eu sei lá quem é o 100, não sei se o 100 é o da esquerda ou da direita, se é tudo. Pô, velho, é um segundo para eu colocar a porcaria do tráfego pra eu não me perder. Depois eu fico xingando o exercício ou me xingando do tipo assim, ai, não podia ter errado. Tá bom, beleza, claro. Se ficar triste porque errou, beleza, mas ficar triste porque errou por bobeira, aí não. Tudo bem? Aí vamos lá. A medida. Então tá. Ó, nem vou ler. Claro, assim que acabar já tá lá no grupo, tá bom? Pessoal, antes de eu ler o enunciado, eu tenho dois triângulos encaixados. O que eu vou fazer é separá-los. E antes de separar os triângulos, pessoal, se eu puder dar uma dica para vocês, reparem. Concorda comigo que este ângulo está nos dois triângulos? Então marca. Se chame a atenção. Então, olha bem, eu tenho o triângulo pequeno. Opa. Eu tenho o triângulo pequeno. Que aqui tem o 90, aqui tem o 9, aqui tem o 41 e aqui tem o ângulo preto.
e eu tenho o triângulo grande, que eu tenho isso daqui. Aqui é o 90, aqui é 100 e aqui é o ângulo preto. Todo mundo concorda? Não fiz conta nenhuma ainda. Não fiz conta nenhuma. Mas eu já sei o que, pelo menos, separei. Pelo menos a minha visão está menos poluída. Tudo bem até aí? Pessoal, lembra que eu comentei com vocês? Faz tudo o que vocês sabem, depois se preocupem com a pergunta, correto? Faça tudo o que vocês sabem, depois se preocupem com a pergunta. Aqui, ó, todo mundo comigo. Neste triângulo aqui da esquerda, no triângulo pequenininho, eu posso usar Pitágoras. Por que que você pode usar Pitágoras, professor? Porque ele tem um ângulo de 90. Sim, Letícia, a gente já vai falar agora, tá? Mas tá perfeito. Tem um ângulo de 90 e tem dois lados. Então aqui eu vou chamar de A, por exemplo. E vamos lá. Pessoal, quem está de frente, lembrando que o Pitágoras, né? Lembrando que Pitágoras é sempre hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Tá bom. Pessoal, olhando para o desenho, quem está de frente para o 90? Deixa eu só arredar isso aqui para cima. Quem está de frente para o 90? Concordam comigo que é o 41? Então, 41 é a hipotenusa. É igual a cateto ao quadrado, mais 9 ao quadrado. Isso dá 4.081. Não, que 4.081, 481 ou 4.000? Ixi, nunca lembro. Peraí. Não, nenhum nem outro. Olha, viajei. Eu falo que tabuada não é o meu forte. Errei por pouco, tá, pessoal? Errei só por pouco. 1.681 é igual a ao quadrado mais 81. Passo 81 para o outro lado subtraindo, vai ficar 1.600 é igual a ao quadrado. Pessoal, que número ao quadrado dá 1.600? 40. Eu falei 40. Dá uma olhadinha nesse pedaço, por favor, meu povo. Dá uma olhadinha nesse pedaço antes da gente prosseguir. Então eu fiz tudo que eu sabia ali. Tudo que eu sabia. Agora eu me preocupo com o resto. Vamos ver? Pessoal, assim, sem ler o final do enunciado, tem como saber o que que ele quer no grande? Não, eu particularmente não saberia. Então, vamos ler o final do enunciado. Nossa, professor, só agora. Eu fiz tudo que eu sabia, depois eu me preocupo. Qual a medida do segmento ST? Então, ele quer isso daqui. Isso aqui eu vou chamar de X. Ah, outra mania de uma pessoa que está ficando velha, que não é nem um pouco normal e que já errou muito na vida. Eu só costumo usar X quando é a última coisa que o cara me pergunta. Porque na minha cabeça, a vida inteira me treinaram assim: X é a resposta, X é a resposta, X é a resposta. Então eu tenho medo de usar X no meio do exercício e marcar a resposta errada, tá bom? Mas aí é coisa de nego maluco, tá? E eu não sou normal mesmo, então não tô nem aí pra vocês, tá bom? Só tô falando por que eu uso X só no final. Então vamos lá. Pessoal, agora, lembra que eu me chamei a atenção que podia ser uma semelhança? Então agora vamos usar uma semelhança. Vamos usar uma semelhança. Eu posso usar uma semelhança porque os triângulos se parecem. E
Vou começar, então, com um triângulo grande sobre o triângulo pequeno. Agora eu quero que vocês parem tudo que vocês estão fazendo, por favor. Tudo, 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 e me ajudem aqui. Pessoal, reparem. Concordam comigo que o meu X está de frente para o ângulo preto? Então, eu só posso comparar ele com quem está de frente para o meu ângulo preto, que seria o 9. Beleza? Agora, reparem, concordam comigo que o 100 está de frente para o ângulo sem marcação? Então, eu só posso montar ele com quem está de frente para o sem marcação. E quem está de frente para o sem marcação, pessoal? O 40 não é o 41, pessoal. Quem está de frente para o sem marcação é o 40. Corta os zeros para facilitar a nossa conta e multiplica cruzado. 4x é igual a 90. X é igual a 90 dividido por 4. X vai dar 22,5. Então, muito cuidado na semelhança. Comparem a partir dos ângulos. Por que eu estou falando isso? Eu já vi muita gente comparar o 100 com o 41. Não. Ai, pessoal, mas os dois estão na horizontal, tá bom. Mas o 100 é cateto, o 41 é hipotenusa. Então não vale, não vale. Tudo bem? Beleza, Manu? Tranquilo? Um é cateto, o outro é hipotenusa. Tá? Então vamos tomar esse cuidado, tá bom? Então, assim, não posso prometer o que vai cair, o que não vai. Tá? Não posso prometer. Mas, repara, é uma questão da UERJ que envolve dois conteúdos de geometria plana ao mesmo tempo. Um que a UERJ sempre adorou, que é semelhança, um outro que a UERJ está gostando mais, que é Pitágoras. A gente precisou fazer e, infelizmente, os triângulos estão virados para gerar alguma confusão na gente. Tá bom? Então, marquem os ângulos. Marquem os ângulos. Tá? Na hora de montar, pessoal, qualquer coisa, faz tipo uma tabela mesmo, ó. Escreve, escreve. Vocês não pagam nada para escrever lá na hora. Ó, aqui é quem está de frente para o ângulo preto. Aqui é quem está de frente para o ângulo sem marcação. Escreve o que você está fazendo. Se chame a atenção. Lá na hora tem tudo para tirar a nossa atenção. Aquele povo comendo salgadinho barulhento. Nego fazendo assim, ó. O tempo todo. Tem tudo para chamar. Tudo bem? Ah, muito mais fácil. Lápis e caneta. Se pelo menos não lápis, pelo menos caneta colorida. Já ajudaria demais a gente. Né? Beleza, meu povo? Tranquilo? Entender a ideia? Belezinha? Então tá bom. Bora para mais, bora para mais. Cadê? Cadê, cadê, cadê? Ah, vamos lá. Tem uma parte da UERJ que ela nos obriga a voltar lá para o sexto, sétimo, até o oitavo ano, tá? Que é a parte chamada de aritmética. Então, ó, é ideia de MMC, de MDC, de divisão, tudo bem?
operação básica, somar, subtrair, aplicar uma determinada fórmula, tá? Então isso é bom também a gente ter uma noção. Então vamos lá, meu povo. Vamos lá, vamos trocar uma ideia aqui. Ó, a soma de dois números naturais e diferentes é 68. E ambos são múltiplos de 17. Todo mundo sabe o que significa múltiplo? Múltiplo, meu povo, é resultado da tabuada. Então, o resultado da tabuada do 17. Então, vamos anotar alguns? Ó, seria 17, 34, 51, 68, 85, eu acho, do 90, 102, se eu não me engano, 119, e assim vai. 136, e assim vai. Tudo bem? E assim vai. Anotem algum só para. Opa, tô entendendo. Beleza. Olha bem. Aí ele fala o seguinte: a soma de dois destes números é 68. Então vamos pegar dois números que somados ali dão 68, meu povo. Todo mundo concorda? Todo mundo concorda? Bom. Fiz tudo o que eu sabia. Agora eu me preocupo com o que o infeliz está me perguntando. A diferença entre o maior e o menor destes números é quanto? 51 menos 17 costuma dar. Acabou. Não quero saber se você achou fácil, médio, difícil, mas eu quero saber se você lembra do que é múltiplo. Múltiplo. Resultado da tabuada. Tudo bem? E isso é importantíssimo para a gente. Tá? Beleza? Tranquilo? Posso te dar uma dica? Posso te dar uma dica, igual você falou. Ah, às vezes me pegaria por ser o 17. Concorda comigo que o primeiro número da tabuada é o próprio número? Por exemplo, o primeiro número da tabuada do 5 é o 5. Depois você vai somando de 5 em 5. É só fazendo soma. Eu não fiz multiplicação, senão eu fico maluco. Eu erro tabuada. Eu fui somando. Tudo bem? Toda tabuada, pessoal, é uma soma aqui, ó. Mais 17, mais 17, mais 17, mais 17, mais 17. Tá bom? É uma maneira de lembrar. Eu lembro do primeiro e dali para frente eu vou somando. Não, não tem problema. Não tem problema. Tá? Estamos aqui para justamente ajudar, beleza? Certinho, meu povo? Então, toma cuidado com essa ideia de múltiplo, tá bom? Toma cuidado com essas ideias que às vezes estão lá atrás do nosso inconsciente, a gente já viu, a gente lembra e tal, mas na hora de passar mesmo para o caderno, na hora de interpretar na questão, a gente
dar uma agarrada. Às vezes a palavra que está ali não é comum, né? Então, sempre que eu vejo múltiplo, eu já escrevo. Ih, resultado da tabuada. Tá? Para eu poder lembrar. Ou a divisão tem que ser exata. Em todo múltiplo, a divisão é exata. Tá bom? Então, vamos ficar atentos com relação a isso também. Tá bom, pessoal? Deixa eu dar uma outra olhada aqui. Deixa eu pegar um outro. De boa, de boa, de boa. Ah, então tá de boa. Então vamos lá, pegar mais aqui. Vamos lá. Tudo bem, meu povo? Vamos me interrompendo aí também, hein? Fiquem à vontade. Deixa eu ver. Ah, vamos para exponencial. Exponencial a UERJ gosta também. A UERJ gosta bastante. E exponencial, pessoal, às vezes o que garra a gente é mais a interpretação do que a conta, tá? Beleza, né? Relaxa. A próxima é log, relaxa então. Ó, gente, me irrita não. Em pleno sábado de manhã vocês me irritando, me irrita não. Vamos lá. Ó, vamos lá. Seguinte, uai, Nicole, deita no chão e chora? Porque ultimamente é só o que ele tem feito, né? Pô, velho, o cara conseguiu chorar contra o Vasco, mano. Contra o Vasco. Aí é sacanagem. O Vasco é tipo sol de 9h30 da manhã, sabe? Faz bem pra todo mundo, gente. Até pra beber, não faz mal pra ninguém. Sério, o Vasco é igual o sol de 9h30 da manhã. Até beber pode. Não faz mal pra ninguém, gente. Só faz bem pra saúde. Não, pode não, ué. Não, não. Aí é sacanagem. Mas vamos voltar aqui. E tomara. Não, então deixa eu consertar então. Tomara que domingo a prova esteja igual a galera do Vasco, deixando todos nós passarmos. Amém? Amém. Ô Letícia, você pode estar com ódio, mas você também está falando amém. Então vamos lá, meu povo. Ai, ai. Diferentes, diferentes defensivos agrícolas podem intoxicar os trabalhadores do campo. Tá. Então, essa primeira parte, pessoal, eu acho que foi relevante. Ok. Admita, numa situação, que, quando intoxicado, o corpo de um trabalhador elimine, de modo natural, a cada 6 dias, 75% da quantidade absorvida. Tá, olha bem. Pessoal, não sei se vai fazer diferença ou não, mas eu vou tentar traduzir essa frase aqui. Eu acho que ela está muito longa, está com muito número, então eu lá na hora, a chance de eu me perder, eu acho que seria grande. Então, pessoal, o que eu tento fazer? Eu sempre tento fazer é, uma linha do tempo, assim, um desenho, né? Por exemplo, ó, hoje, hoje é como se a gente acabasse de ser intoxicado. Então, 100% de intoxicação. Daqui a 6 dias, foi 75% da quantidade total absorvida foi eliminada. Ou seja, pessoal, nós tiramos 75%. Nos sobrou quanto, então?
Nos sobrou 25%. Todo mundo concorda? Beleza? Tá. Passou mais 6 dias, pessoal. A gente vai perder 75% de novo. 75% de novo. Então, 12 dias. Então, pessoal, vejam se vocês concordam com a frase que eu vou falar agora. Vai sobrar 25% do que tinha. Todo mundo concorda? Vai sobrar 25% do que tinha. Então é 25% do que tinha. Claro, claro, vamos lá. Isso, Letícia. Vamos lá, vamos interpretar. Ó, seguinte. Vamos supor que isso tudo é intoxicação. Tudo bem? Tá tudo intoxicado. Tá tudo. Beleza. Aí, quando eu for eliminar, eu vou eliminar 75%. Então, eu vou eliminar esse e metadinha desse. Tudo bem? Então, aquilo dali que foi eliminado. Então, concorda comigo que na próxima vez que for rolar uma eliminação, só sobrou isso daqui para ser eliminado? Certo? Então, eu vou eliminar isso daí. Eu vou eliminar 75% do que eu tinha. Eu vou eliminar 75% disso daí. Conseguiu compreender melhor? Certo? É só do que sobrou. Ou seja, já que é só do que sobrou, é 25% do que tinha sobrado. Ok? Certo? Beleza? Todo mundo sabe fazer aquela conta ali, pessoal? 25% de 25%, todo mundo sabe? Quem não souber, vamos lá, a gente faz aqui no cantinho. Olha bem, 25 sobre 100 vezes 25 sobre 100. Isso vai dar 625 sobre 10.000. Vou cortar 2 zeros, então isso vai ficar 6,25 sobre 100. Então isso daqui é 6,25%. E assim por diante. Depois eu tiro 75% desse valor. Depois, não, 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 deste valor. Não, 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 deste valor e assim por diante. Oi, pode falar, fica à vontade. Claro, claro que sim. Poderia fazer 0,25 vezes 0,25. Daria 0,625. Tudo bem? Seria o mesmo 625. Não, peraí. Errei. Ah lá, viu? Eu não gosto de número com vírgula. Ou infeliz. É 0,062. Aí, viu? Seria. Tudo bem? Belezinha, meu povo? Tranquilo até aí? Podemos continuar então? Entender a ideia do que o enunciado fala? Tá. Beleza? Aí vamos lá.
Dessa forma, na absorção de 50 miligramas desse agrotóxico, a quantidade presente no corpo é dada por. Então, esse daqui, pessoal, isso daqui é o que fica no corpo. É a quantidade que está no corpo. Todo mundo concorda? Beleza até aí, meu povo? Tranquilo? Posso seguir a partir daí? Deixa eu só tirar o desenho aqui, então, arredar ele aqui para o canto, que a gente já entendeu como é que ele funciona. Beleza. Assim, o tempo T em dias necessário para que a quantidade se reduza a 25 miligramas é. Ou seja, pessoal, ele me deu uma fórmula. A fórmula é V igual a 50 vezes 0,25 elevado a T sobre 6. Beleza. Pessoal, todo mundo consegue enxergar os 50 que estava no enunciado na fórmula? Todo mundo concorda? Tá. Agora, dá uma olhada. Onde o 25 encaixaria? No V, que é quantidade, ou no T, que é tempo? No V. Todo mundo concorda com a Letícia que ele encaixaria era no V? Afinal, ele é quantidade, então ele encaixa na quantidade. Tudo bem? Se ele é quantidade, ele encaixa na quantidade. Então ficaria assim, ó. 25 é igual a 50 vezes 0,25 elevado a T sobre 6. Certo? Para ser encaixado no T, tinha que ser um tempo. E ele não é tempo. Ô, Letícia, exponencial ficaria um pouquinho mais difícil, tá? Eu acho. Tá bom? Porque aí provavelmente você teria que fazer várias regrinhas de 3. Ok, meu povo? Vamos lá. Pessoal, olha bem. A gente sempre vai tentar deixar quem está com letra sozinho numa equação. Então, olha bem, o 0,25 elevado a isso fica sozinho. Afinal, era ele que estava com a letra. Que ele fica sozinho, pessoal, o que vai rolar com o 50? Se ele fica sozinho, o que vai rolar com o 50? Concordam comigo que o 50 vai passar para o outro lado dividindo? Então vai ficar 25 dividido por 50. Pessoal, aqui eu estou fazendo passo a passo, tudo, mas lá na hora, claro, vocês podem agilizar. Tá bom. Pessoal, 25 dividido por 50, se a gente simplificar, dá 1 sobre 2. Todo mundo concorda? Ou 0,5, não tem problema. Mas, Letícia, posso te dar uma dica? Vamos lá. Vou aproveitar então a sua resposta. 0,5 é igual a 0,25 T sobre 2. T sobre 6. Tá. Letícia, se você vir uma exponencial, e quando eu digo exponencial é, se você vir alguma coisa com letra no expoente, transforme tudo em fração. Tudo, Letícia. Você pode odiar a fração, não tem problema. Se a letra tiver no expoente, você vai me prometer que você vai usar a fração. Por quê? Olha bem, 0,5 é 5 sobre 10. 0,25 vai ser 25 sobre 100.
Estão enxergando alguma coisinha ali, meu povo? Deixa eu só arredar isso aqui. Letícia, eu particularmente, eu não estava enxergando nada até agora. Mas, 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 olha para isso e olha para isso. Um é o quadrado do outro. Um é o quadrado do outro. Como assim, professor? 5/10 é igual a 5/10 elevado ao quadrado. Eu não iria enxergar se não tivesse infração. Eu, particularmente, não iria enxergar se não tivesse infração. Ah, maravilha então, Letícia. Você tem uma visão mais aguçada, não tem problema não. Não tem problema nenhum. Bom, é que alguns ficam mais chatos de serem percebidos, tá bom? Mas se você conseguir perceber, maravilha. Tudo bem, pessoal? Olha bem, agora eu vou pedir para a gente voltar lá no sexto ano. Do lado direito, pessoal, a gente tem potência de potência. O que que a gente faz quando a gente tem potência de potência? A gente repete a base e multiplica os expoentes. Repete a base e multiplica os expoentes. Meu povo, deixa eu perguntar. Agora a base do lado esquerdo é igual à base do lado direito? Agora, depois desse rolê todo, a base do lado esquerdo é igual à base do lado direito? É. Pessoal, mesmo que ele não apareça, qual é o expoente do lado esquerdo? Mesmo que ele não apareça, o expoente aqui é 1. Então, a gente pode comparar os expoentes. 1 é igual a 2t sobre 6. 6 é igual a 2t. T vai dar 3. Dá uma olhadinha, meu povo. Quais são as suas dúvidas? Ah, dá uma olhada. É muita conta. Eu não estou falando que essa vai ser a primeira que você vai fazer, mas eu estou falando que você vai fazê-la no final. Tudo bem? A gente não vai deixar nenhuma sem fazer. Tranquilo, meu povo? Então tá bom. Vamos lá então. Deixa eu ver uma outra aqui, que é bom a gente dar uma olhada. Tá, vamos ver essa. A mesma ideia, Letícia. Tudo bem? A mesma ideia. Seria exatamente a mesma ideia. Você teria que levar uma base ao quadrado para poder comparar com a outra, tá bom?
Ih, relaxa. Deixa eu te contar uma historinha rapidinho. Quando eu fui formar, já estava tudo pronto. Baile pago, tudo pronto, tudo pronto. Minha família vindo para formatura, tal. Só que na última prova eu não consegui a nota, tudo, fiquei muito chateado, parará, parará, parará. Ah, falei, puta merda, fudeu. Aí tá. Só que a universidade, ela tem um programa que é o seguinte, quando você repete uma matéria só, quando você reprova por uma matéria só, né, no final, para formar, você pode fazer uma prova especial para fazer, para formar, para ver se você forma ou não. Tipo assim, ó, faltou só isso, então vai lá e tenta fazer uma prova só disso para ver. Óbvio que com medo de ficar chateado de novo, que com medo de deixar as pessoas tristes, eu não contei para ninguém. Eu fui lá e fiz a prova sozinho. E como eu já tinha o não, foi acho que a prova mais tranquila que eu fiz na vida. Nossa, foi muito tranquilo. Acho que literalmente foi a prova mais tranquila que eu já fiz na UFV. Tipo, disparada, assim, na faculdade foi a mais tranquila. Porque, tipo, falar, vamos lá, vamos ver o que que dá. No final, ninguém me perguntou como é que eu tinha ido na prova, como é que eu não tinha ido, porque ninguém sabia que eu ia fazer prova. Aí você pode perguntar assim, pô, professor, mas todo mundo sabe que eu vou fazer a prova domingo. Sim, mas não é todo mundo que vai fazer a prova no seu lugar. Então, se algum coleguinha, se algum familiar, se alguém vier te encher o raio do saco quando dá a prova depois, manda a pessoa a merda. Manda a pessoa a merda. Às vezes a gente fica preocupado, não, claro que a gente quer passar e tal, não, não, não. Se não der, pô, é triste, óbvio, ninguém vai ficar feliz de não passar. Mas sabe aquele coleguinha ou aquele familiar que vem, você deveria ter passado, você deveria, manda merda. Não foi lá fazer a prova no meu lugar. Fala com ele assim, ó, ano que vem tem inscrição. Vamos se inscrever comigo? Pra você fazer também? Aí você pode falar. Ah, cagaço? Eu ultimamente, eu tô medicado, mas ultimamente eu tenho mandado muitas pessoas a merda e tem me feito muito bem. Inclusive eu mesmo, quando eu me coloco pra baixo, eu não vou conseguir, vá a merda, Vinícius. Aí eu, tudo bem? Normalmente eu tenho me mandado a merda também, tem dado certo. Mas ué, verdade. Perfeito. E quando eu me jogo pra baixo, eu me mando a merda. Eu falo, não, tem tanto de pessoa já pra te jogar pra baixo, você não. Você não pode. Certo, meu povo? Meu povo, eu não queria falar, eu não queria deixar passar uma dica de segundo grau, tá bom? Eu não queria deixar passar uma dica de segundo grau, beleza? Então vamos lá, vamos trocar uma ideia. Olha bem, para confeccionar uma calha foi utilizada uma chapa de 0,6 metros por 8 metros. Tá bom. A chapa foi dobrada no formato. Opa, peraí. A chapa foi dobrada no formato de um paralelepípedo de altura X, comprimento 8 e largura Y, conforme as imagens. Pessoal, lembra que eu falei que a imagem da UERJ sempre vai nos ajudar? A UERJ, eu adoro a UERJ por conta disso. Quando ela dá imagem, ela ajuda. Ela não é daquelas, vou dar uma imagem aqui nada a ver com o desenho e aí cada um se vira. Então, meu povo, deixa eu só ver se eu consigo copiar essa imagem aqui rapidinho. Ó, então vamos lá. Então ela me deu uma imagem, então eu vou usar a imagem. Antes eu começar a perceber o que ela quer, hein? Tudo que eu faço, meu povo, é antes. Depois, aumentei aqui para a gente poder rabiscar. Pessoal, tá vendo esse tamaninho aqui do meio? Concorda comigo que é o 0,6, retirando o X de cima e retirando o X de baixo? Então, isso daqui é 0,6 menos 2x.
Tudo bem? É o todo retirando o pedaço de cima e o pedaço de baixo. E repara, ele acaba sendo igual ao y. Tudo bem. Dúvida até aqui, meu povo? Dúvida até aqui? Tranquilo? Beleza? Tá. Todo mundo consegue interpretar essa frase aqui, ó? Um paralelepípedo retângulo de altura x, comprimento 8 e largura y. Todo mundo consegue interpretar? Pessoal, um paralelepípedo é uma caixinha. É o que ele tentou desenhar ali, mas às vezes não vai ficar tão claro. Então, por isso que eu estou repetindo o desenho. Ele falou que o comprimento é de 8 metros. Ele falou que a altura é x. E ele falou que o comprimento é y, mas a gente acabou de achar o comprimento. A gente acabou de achar que isso daqui é 0,6 menos 2x. Todo mundo concorda, Peus? Certo? Beleza? Eu só ajustei melhor o que o enunciado tinha falado. Tá bom. Povo, nesse tipo de figura aqui, o que a gente sabe? Concordam comigo que esse tipo de figura é maravilhosa para a gente calcular volume? Seria 8 vezes esse. Todo mundo concorda? Beleza? Tranquilo? Tá. Então eu fiz tudo o que eu sabia. Agora eu me preocupo com o que o enunciado está pedindo. Para que o volume tenha. Desculpa, para que o paralelepípedo tenha volume máximo, a altura em x deve ser igual a quanto? Pessoal, não sei se todo mundo sabe, não sei se todo mundo se lembra, mas quando falar a ideia de máximo, mínimo, tal, tá querendo falar a ideia de vértice. Vértice de uma equação do segundo grau. Vértice de uma equação do segundo grau. Todo mundo sabe o que é o vértice? Todo mundo sabe o que é o vértice? Alguém que não sabe o que é o vértice, alguém que não se lembra, não tem problema, eu só preciso saber. Ah, já que ninguém vai falar, eu vou fingir que alguém falou. Professor, o que é o vértice? Eu não me lembro. Tudo bem, então vou anotar aqui, Vinícius. Ah, muito obrigado, professor. Anote aí para mim, por favor. Anoto, Vinícius, sem problema. O vértice sempre está no meio das raízes. Como assim, professor? Ele está no meio das raízes. Pessoal, concordam comigo que vocês sabem resolver Bhaskara? Concordam comigo que vocês sabem resolver Bhaskara? Tá. Pessoal, devido ao nosso tempo, eu posso confiar no Bhaskara de vocês? Devido ao nosso tempo, eu posso confiar no Bhaskara? Tá bom. X vai dar 0,3 e X vai dar 0. Tá bom? Tô confiando, tudo bem? Pessoal, qual o número que está bem no meio entre o 0,3 e o 0? Qual o número que está bem aqui no meio? 0,15. Então, como a pergunta dele é qual a altura x? 15. Eu não decoro x do vértice e nem y do vértice.
Claro. Faz a média. Faz a média. Faz a média do 0,3 e do zero. Soma os dois e divide por 2. Dá o 0,15. Você tem, olha só, nós dois somos muito pobres. Você tem 30 centavos e eu tenho zero. Juntos, nós temos 30. Então é como se cada um tivesse 15 centavos. Tudo bem? Então, o vértice, pessoal, o x do vértice sempre está no meio das raízes. E concordam comigo que a gente enche o saco de vocês com Bhaskara desde o nono ano? É desde o nono ano. Nono ano, mandamos vocês estudarem Bhaskara. Primeiro ano, mandamos vocês estudarem Bhaskara. Segundo ano, mandamos vocês estudarem Bhaskara. Terceiro ano, a gente manda vocês estudarem Bhaskara. Então, tem 4 anos que a gente está enchendo o saco de vocês. Então, isso aí tem que ter alguma serventia. Acha as raízes, faz o Bhaskara, que você sabe. Fez o Bhaskara que vocês sabem. Acha quem está bem no meio. Ele é o X do vértice. Acabou. A partir daí, qualquer coisa que ele me perguntar, eu sei. Tudo bem? Beleza? Meu povo, eu vou encerrando desejando uma excelente prova para quem eu não encontrar durante essa semana aí. Tá bom? Espero que de alguma maneira a aula tenha ajudado vocês. Beleza? Vão com calma, vão com Deus e mandem todo mundo a merda. Tudo bem? Mandem todo mundo a merda. Tá bom? Beijos. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Qualquer elogio, fala com o meu patrão, hein? Pelo amor de Deus. Tá? Obrigadão, meu povo. Beijão e até mais. Tchauzinho, pessoal. Falou, Gui. Até mais. Tchauzinho, meu povo.